Diante da situação alarmante de desequilíbrio do meio ambiente, as chamadas APAs, Áreas de Proteção Ambiental, cumprem papel importante, segundo essa professora de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. A APA, conhecida como Botucatu, Corumbataí e Tejupá, ela foi criada justamente para proteger esse ambiente, gerado pela Cuesta Paulista, Então a gente tem a Mata Atlântica, tem o Cerrado, tem o fronte da Cuesta, tem a questão dos recursos hídricos, do aquífero Guarani, e também uma rica biodiversidade. Então essa APA foi criada com esse propósito. Então como que ela é dividida? A gente tem trechos que são os perímetros, que é Botucatu, Corumbataí e Tejupá. Então ela corta praticamente o estado de São Paulo nessa região das cuestas basálticas, E o perímetro do Botucatu ele é formado por 9 municípios, Não que 100% desses municípios, sobrepõem com o território da APA, principalmente nessa região onde a gente tem o fronte e também tem aquelas áreas mais sensíveis de recarga também do aquífero Guarani. Dentro da área Botucatu da APA está a Fazenda Experimental Edgárdia, utilizada para estudos da Unesp. Por aqui, a preservação da natureza é tão forte que dá para ver as diferenças na vegetação no perímetro em que a propriedade termina. A gente trabalha muito essa questão desse processo, dessa mudança da paisagem a partir do contato com nós seres humanos, Porque a gente teve aqui as comunidades indígenas, os primeiros proprietários rurais, a conversão das áreas para a formação dos cafezais, mas também um recuo dessa economia, por conta das crises que tiveram e como que essas florestas se regeneraram a partir desse processo. Então a gente percebe que a natureza ela traz, através dos seus processos naturais, dos seus próprios serviços ecossistêmicos, essa resiliência, essa capacidade de se regenerar. Então o fato de nós mantermos essas áreas protegidas auxiliou nesse processo de regeneração. A grave situação na região da Cuesta pode ajudar a entender o que está acontecendo no mundo. Um estudo publicado em janeiro deste ano pela revista Nature analisou 170 mil reservas subterrâneas de água em mais de 40 países. E a conclusão é de que está acontecendo um esgotamento rápido e há indícios de contaminação. A pesquisa traz medições dos níveis de água entre os anos 2000 e 2022. A conclusão é que os níveis das águas subterrâneas diminuíram 71% em 1.693 sistemas aquíferos. Destes sistemas, 617 estão em situação pior, porque a quantidade de água vem baixando ao menos 10 centímetros por ano. Quando a gente fala em água, em quantidade, em qualidade, a gente precisa falar de conservação de solos, de conservação da vegetação, o cuidado que a gente tem que ter com a questão do uso de produtos químicos, a gente também tem que trabalhar essa questão do avanço das malhas urbanas. Então esse planejamento, esse ordenamento do território, ele é fundamental para que a gente tenha políticas de conservação dessas áreas e que a gente possa então manter os nossos recursos hídricos em quantidade e em qualidade. De olho nesse avanço das malhas urbanas, além das áreas de proteção ambiental de iniciativa estadual, Botucatu conta com outras unidades de conservação, como o Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta, a Floresta Estadual de Botucatu e a Reserva Particular do Patrimônio Natural Recanto Olho d'Água. Além do programa Gigante Guarani, que engloba ações de diversas ONGs. Existe uma gestão, algumas políticas públicas importantes, mas a gente precisa amarrar um pouco mais essa gestão, talvez dentro dos comitês de bacia, que são as gestões estaduais. Mas eu acho que tem um ponto que é fundamental, que é trabalhar esses conteúdos da história geológica da nossa região, da pré-história, quem foram os habitantes que estavam aqui antes de nós, com as crianças, com o ensino básico, o ensino médio. Eu acho que
essa história, né, esse conhecimento, esse saber, ele precisa estar mais enraizado. A solução é a conscientização. Conscientizar para a ação. Saber que cada um de nós é parte importante do ambiente que está escrevendo o futuro do planeta. Essa APA, é importante que a gente entenda que é uma categoria de manejo de unidade de conservação que a gente chama de uso sustentável. Então ela não é proteção integral. É diferente, por exemplo, de um parque nacional, estadual, municipal e até as estações ecológicas. Então esse território, na verdade, ele é composto pelo conjunto das propriedades rurais que existem, né? E dentro dessa paisagem toda, é claro que nós temos o quê? Áreas, por exemplo, são de organizações, institutos, empresas e também de particulares, né? Então, assim, quando a gente fala na APA, é importante que a gente olhe primeiro quais são esses atributos e que tenha um planejamento para manutenção, para conservação desses atributos. Só que o responsável pela conservação não é só o Estado, são todos os atores sociais que compõem, que estão aí nessa paisagem. E as pessoas ficam esperando uma solução complexa, com muita tecnologia, que envolva as grandes corporações, mas na verdade a tecnologia já está criada, já está pronta há milhões de anos. E é o quê? Árvore. É só plantar um monte de árvores que em 20 anos você recupera um território. Em 10 anos você recupera um território. Então, assim, essa cortina de fumaça que se lança sobre quão difícil é contornar isso, é um pouco assim, uma dissimulação do real problema, né? Porque na verdade o que a gente precisa? Plantar muitas árvores, e a árvore tem um potencial econômico importante, então podemos produzir produtos florestais não madeireiros, a própria madeira de espécies nativas, né? A gente pode ocupar esse território com modelos de produção mais sustentáveis, orgânicos, né? A gente pode investir no ecoturismo, né? A gente pode apostar nessa beleza cênica maravilhosa, né? Como um carro-chefe para a região, para esse território ter outros carros-chefes econômicos e conseguir fazer isso preservando e protegendo esse manancial que é de interesse de todos.